direito do consumidor, você que está aí do outro lado, preste atenção agora no nosso bate-papo. Seguinte, você às vezes ganha algum brinde, uma viagem, um televisor ou qualquer outra coisa. De repente, sei lá, isso quebra ou alguma coisa na viagem não deu legal. Será que você tem direito? Porque aquilo é um brinde. Às vezes muitas das pessoas ficam envergonhadas, né? De dizer alguma coisa ou de falar alguma coisa. Você, eu não vou falar nada porque foi um brinde. Então se é um brinde eu não vou ter direito, eu já estou aqui, eu nem paguei e ainda vou reclamar. Como é que pode, né? E outra coisa, você sabe o que é venda casada? Você já prestou atenção quando você vai a alguns fast foods que tem aqueles brinquedinhos, sabe? Que sempre mudam de acordo com a moda. E geralmente se você quiser só comprar o brinquedinho, parece que já vende. É um preço maior, mas às vezes esse brinquedo é aliado a algum tipo de sanduíche que você tem que comprar. Será que se torna uma venda casada? Para a gente tirar todas essas dúvidas, a gente está aqui com o nosso advogado, Dr. Carlos Rebouças. Bom dia, bem-vindo de volta. Bom dia, Leonardo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar por essa questão dos brindes. Todo mundo adora brinde. Eu gosto, inclusive, estou esperando o seu brinde da sua agenda, que você ainda não me deu esse ano. Estou aguardando, a doutora já tem, né? Já estou reclamando aqui ao vivo. Mas é o seguinte, a pessoa ganhou o brinde, que no caso não é a sua agenda bonita lá do seu escritório. É televisão, é viagem, como eu falei, é outra coisa assim, sei lá, de eletrodoméstico. Essa pessoa tem direito, da mesma forma do consumidor que pagou? Muito bem, Leonardo. O que o Código de Defesa do Consumidor diz é que consumidor é todo aquele destinatário final. Inclusive, isso é um entendimento do STJ, né? Que o consumidor é aquela pessoa destinatária final do produto. É o destinatário que vai pegar aquele produto ou serviço e não vai reinserir em uma cadeia de produção. Por exemplo, um grande supermercado, quando adquire uma máquina de lacrar embalagem plástica, de uma indústria que vende essa máquina, ele não é consumidor. Ali é uma relação cível entre duas empresas. Né? Para ser consumidor, em regra, tem que ser destinatário final. Por exemplo, uma pessoa que compra uma passagem aérea, ela está comprando aquela passagem para passear, ou mesmo que seja para ir a trabalho, mas ele não está colocando aquilo como na cadeia produtiva. Né? Então, ele é o destinatário final. Quando o código fala nisso, e é o entendimento do STJ, não fala se esse destinatário final é ou não é oneroso, onerado, se ele comprou ou se ele ganhou. Então, todo consumidor, o consumidor é toda aquela pessoa que é destinatário final. Então, você ganha um brinde, né? E aí nós temos que pensar bem se realmente é um brinde, porque o comércio ele não vai estar dando presente de graça. Né? O comércio ele vive daquilo, então na grande maioria das vezes aquele brinde já está embutido no custo da empresa, né? Distribuído, diluído ali para todos os consumidores. Então não tenha dúvida que se você ganhou um brinde, seja qual for, seja uma passagem aérea, seja um produto, seja um serviço, você tem os mesmos direitos que um consumidor que pagou por aquele brinde tem. Entendi. Então é ficar de olho. Agora quando o produto, como eu disse, geralmente quando você tem esse produto ou brinde, ele não tem nota fiscal. Como é que é? Como é que a gente pode reclamar isso na faca se a gente não tiver nota? Pronto, aí já é uma infração que a empresa está cometendo. Porque se você está recebendo aquele brinde, ele tem que constar nota fiscal. Entendi. E ele tem que constar e não deve ter custo. Né? Porque você falou aqui muito bem da história da venda casada. Nós temos a venda casada, que é aquela onde o consumidor é obrigado a levar um produto junto com aquele que ele realmente quer. Por exemplo, uma pessoa vai comprar um shampoo e ele é obrigado a levar o condicionador. Né? Então isso é uma venda casada. E tem a venda embutida. Né? Porque na venda casada, embora ilegal, o consumidor está sabendo que está levando aquele outro produto. Compra se quiser. Mesmo sem a força, compra se quiser. Agora, na venda embutida não, existe uma má fé, né? Uma desonestidade incrível. Que é o seguinte, você, por exemplo, compra um aparelho eletrônico. E quando você vai averiguar quando chegar em casa, naquela nota fiscal está embutido uma garantia estendida. Ou um seguro. Que na verdade é um seguro. Né? Ou então um plano de capitalização. Né? Então, isso aí é a venda embutida. Nesse exemplo que você deu de redes de fast food que colocam um brinquedo junto com o alimento que você está comprando, né? Você foi ali muitas vezes para comprar o alimento e aí está levando aquele brinquedo à força, né? Você está pagando sem querer por aquele brinquedo. Então aí realmente pode caracterizar tanto a venda casada como a venda embutida. E também, Leonardo, quando é com relação, por exemplo, a brinquedos, né? Você falou de modismo, então toda vida que sai uma moda nova, um filme novo, que colocam ali um brinquedo referente àquele filme, aquele desenho animado para criança,
nós temos algo bem grave também, que é a propaganda abusiva. Né? A propaganda abusiva é aquela que leva, ludibria um consumidor que não tem discernimento ainda. Né? Uma criança, quando ela vê aquela propaganda, aquele brinquedinho do filme que está na moda, ela quer aquele brinquedo. E ela vai pôr o pai dela louco até ele ir naquele local e comprar aquele alimento, aquele sanduíche, seja o que for, para ganhar aquele brinquedo. Então isso é uma forma de burlar o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que é a propaganda abusiva. E aí quando chega lá, o pai é obrigado a comprar um produto de venda casada, né? Porque você, ou então embutida. Porque é como se você estivesse comprando um sanduíche sem pagar por aquele produto. E como você bem disse aí, já tem umas redes que vendem até por fora o produto. Então é mais uma prova de que aquilo não é grátis, de que aquilo não é gratuito. É verdade. Doutor Carlos, uma vez eu passei por uma situação, na realidade acompanhando a minha mãe, porque geralmente quando você vai comprar alguma coisa que você quer, ou que você está precisando muito, a maioria das pessoas vão muito pelo emocional, né? Se você vai comprar um carro, você vai pelo aquele emocional, porque é o transporte que eu estou comprando, ou geralmente quando é o transporte que você está comprando, e alia ao modelo que você quer, e aí isso ainda se torna, né, ainda mais emotivo, porque as pessoas vão, então às vezes você acaba passando por certas situações que só depois, quando você está mais friamente, é que você verifica. E eu vi isso de perto, e pelo que você fala aqui, consegui resolver esse assunto. Eu não sei se você de casa já prestou atenção. Um parente meu foi comprar um guarda-roupa em uma grande loja que tem por aí que vende, e eu fui com minha mãe e com esse parente, e quando eu vi lá, tinha no preço lá da loja, guarda-roupa 1.000 e pouco, certo? E aí o seguinte, quando eu fui olhar a nota fiscal, tinha guarda-roupa 700 e o restante era de um seguro que estava embutido. Aí eu lhe pergunto, um guarda-roupa que vai ficar no seu quarto, cheio de roupa e de coisa, de mala, fazer um seguro para guarda-roupa para quê? Isso aí não é nada. E outra, quando eu fui ligar para o seguro, é a maior burocracia se você for passar por bem, se você for passar por outra pessoa. Então a gente descobriu, né, devido aqui, me lembrei até de você, tanto você falar, a gente foi lá até o gerente, pediu para que ele retirasse o seguro, que nos devolvesse o valor do dinheiro e nos emitisse uma nova nota fiscal. E quando ele foi emitir a nota fiscal, o valor não era 1.000 e pouco, era só 700 alguma coisa, né, que era o valor e ele não queria emitir a nova nota fiscal. Então, geralmente, você até já deve ter comprado. Observe aí na sua nota fiscal, se não tem algum tipo de garantia, porque eles colocam esse tipo de seguro, aliás, de seguro, que a loja ganha com esse seguro. Então, isso é uma venda embutida. Com certeza, a loja ganha, e muitas vezes nós temos vários casos de processo na Justiça do Trabalho, porque vendedores são obrigados, né, por seus gerentes, pelos proprietários da loja, a enganar o consumidor realmente. A palavra é enganar. E ele sofre pressão do proprietário da loja ou do gerente, porque tem que atingir aquela meta não só de venda de produtos mas da venda de serviços, como a dos dois, tá? A dos dois, e também leva a pressão do consumidor quando o consumidor descobre, como você descobriu em casa, e retorna para reclamar. Né? Temos relatos de vendedores que o gerente se escondeu, que teve que se esconder também, né, do consumidor que voltou furioso para a loja. Então o que acontece nesse caso do guarda-roupa é o seguinte: o guarda-roupa custava, vamos dizer, R$1.100, e de repente o preço daquele produto saiu novo e o preço daquele produto caiu para 700, no exemplo que você deu. E ali ele tem aquela margem que ficou entre o preço novo e o velho para embutir, né, a venda embutida, aquela que o consumidor não sabe que está comprando, né, e às vezes realmente nós compramos e não olhamos nota fiscal. Como você averiguou em casa, você fez o procedimento correto, retornar à loja e dizer: olha, eu quero que vocês tornem isso aqui e me devolvam o valor. Né? Se a pessoa se recusar a devolver, procura um advogado, porque inclusive você vai ter o direito à restituição em dobro daquele valor que você pagou sem saber, pagou sem querer comprar aquele produto. Né? Então é muito importante sempre olhar a nota fiscal. Ganhei um brinde, deve vir constando lá, produto tal, valor zero. Porque tem que constar a nota fiscal. E se tiver um valor que não seja zero, não é brinde. Você está pagando por aquilo. Lembrando que realmente o brinde, na essência da palavra, até ele existe da seguinte forma: uma empresa vai sortear produtos, né, ou vai dar produtos. Aquele valor daquele produto já está embutido, diluído para todos os demais consumidores. Então nunca realmente é 100% gratuito. Né? Aquilo ali acontece muito hoje em dia. Você vai no mercantil, né, você vai no shopping, tem lá aqueles quiosques
com revistas, editoras colocam ali, para dizer, olha, você está aqui ganhando um brinde na assinatura. Você leva mais duas. Aí vem a grande pergunta, se é brinde, por que ele pega o número do seu cartão de crédito? Né? Então, assim, tome muito cuidado ao dar os seus dados, seja por telefone. Né? Nós somos muito procurados por pessoas que têm contratos cobrados de telefonia móvel, né? Contratos com TV por assinatura, contratos até bancários, em cidades que sequer nunca foram àquela cidade. Porque pessoas de má índole pegaram os seus dados, seus documentos, e ali adquiriram, e as empresas muitas vezes hoje vendem plano de telefonia, plano de internet, plano de TV, tudo por telefone, sem ter a assinatura da pessoa que está comprando, ou verificar a identidade daquela pessoa. Né? Então, você tem que tomar sempre cuidado com os seus dados. E quando for abordado para a questão do brinde, se a pessoa disser, é brinde, pô, então me dê. Não, mas eu preciso do seu dado do cartão de crédito. De forma alguma. Não é brinde, para que eu vou dar meu cartão de crédito? Entendi. As empresas custam muito, aquelas que realmente, quando são sinalizadas que tiveram uma venda embutidas e que as pessoas não conseguem resolver na loja, que é complicado, porque às vezes você já quer comprar uma coisa e tem que passar por tudo isso. Hoje, você que trabalha nisso muito, você vê que as empresas estão mais conscientes ou elas costumam protocolar isso mais ainda? Leonardo, infelizmente, o Código de Defesa do Consumidor, Proteção e Defesa do Consumidor, não é respeitado até hoje. Né? Você vê as empresas realmente elas dificultam. Né? Por isso que o código tem que ser tão protetor do consumidor, devido à hipossuficiência. Né? O consumidor ele é vulnerável frente àquela empresa, né? O poder econômico dela, né? o poderio tecnológico dela frente ao consumidor. Então, realmente, desde coisas simples, como, por exemplo, você vai a um restaurante. Qual é a finalidade de você ir a um restaurante? Se alimentar. Né? Aí você chega lá, tem uma pessoa tocando um piano, tem uma pessoa tocando um violão, né? Tem uma pessoa. Então aí o que acontece? Quando vem a sua conta, a empresa vem cobrando ali um cover artístico. Isso é uma venda casada. Porque você não está ali para ouvir música, você está ali para comer, para se alimentar. Né? Então você não é obrigado a pagar aquele cover artístico. Mas é obrigado? Não é obrigado. Mas eu vejo, assim como você, eu saio também, que a gente fica batendo nas. Né? E aí de repente tem lá no cardápio, cobramos cover artístico, sei lá, R$5. Aquilo ali pode? Não. O que pode ser, entenda, qual é a finalidade do restaurante? A alimentação. Se lá tem uma música tocando, aquilo é brinde para o consumidor. Eu não sou obrigado a cobrar mesmo estando lá no cardápio, informando. Né? Agora, se a pessoa cobrar a entrada no ambiente, aí ele pode. Ele pode franquear a entrada no ambiente ao ingresso. Que aí você vai se você quiser. Que aí você entra e se você quiser, você já vai. Então, assim, um cover artístico, realmente, ele não é obrigatório. Aquilo é mais um atrativo que o dono do restaurante coloca para que o ambiente fique mais agradável, a pessoa possa ir. Aquilo não vai fazer diferença se a pessoa está ou não ouvindo música. Agora, doutor Carlos, estão me fazendo perguntas por aqui, só para a gente finalizar essa questão boa do cover artístico. No caso, eu acompanho muito, né, suas fotos também, a gente vai, o pessoal aqui sai muito. E aí é o seguinte, como ele disse, em vários cardápios tem essa questão. Cobramos cover artístico individual R$5 por pessoa. Vem descrito. Porque de primeira a gente ouvia falar que é o seguinte, não poderia cobrar cover artístico porque não tinha nada escrito, a pessoa não sabia. Hoje vem no cardápio. E geralmente quando você recebe o cardápio, algumas pessoas que já sabem, acostumadas perguntam, é cobrado cover? Não. Aí as pessoas comem rápido, vão embora logo comer rápido enquanto a banda não começou. Né? E alguns garçons chegam e dizem, tem cover artístico que é cobrado R$3. Se eu me recusar, vem lá a conta, e se eu me recusar a cobrar o cover artístico, o cara diz, não, você só vai pagar a conta se você cobrar o cover. O que a gente deve fazer nesses casos? Chamar a polícia? O que é que você pode fazer? Porque muitas pessoas têm medo, aí começa aquela confusão, aí sempre tem um que diz, não faça confusão não, pague. Qual é a atitude que a gente deve tomar? Vamos voltar aqui para um princípio de que o Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada. Eu não sou obrigado a comprar 2 produtos. Se ele colocou no cardápio lá cover artístico, obrigatório, ele está me obrigando a comprar um serviço que eu não quero. Eu fui ali para me alimentar. Eu não quero pagar ali o cover artístico. Né? Então, você não pode ser obrigado, realmente aquilo é uma venda casada, você não pode ser obrigado a comprar uma coisa condicionada a outra. Então daí que fica essa dificuldade de um restaurante querer cobrar um cover artístico obrigatório, porque ele vai estar claramente fazendo a venda casada. Agora, qual é o procedimento? Você chama o garçom e diz, olha, eu sei que eu não sou obrigado a pagar cover artístico, que é uma venda casada. Né? Eu vim aqui para me alimentar. Eu não vim aqui para ouvir música. Agora não, você colocou a música aí,
porque quis. Então eu quero que retire. Se eles recusarem a retirar, você pague, deixa ali o valor apenas na conta, sem um convertístico. Se eles tentarem de alguma maneira lhe reter, aí eles estão cometendo um crime pior ainda, que é o cárcere privado. Aí você vai ligar para o 190 e chamar a polícia. Né? Porque o grande problema, Leonardo, sabe qual é também? O Código do Consumidor, que é de 90, diz que nós devemos ter um DECOM. O que é o DECOM? É a Delegacia do Consumidor. Aquele órgão que nós temos só